Hoje a conversa é muito séria. Temos Ok. aqui no nosso estúdio Ok. Dr. Jefferson Medeiros. Rapaz, até eu tomei um susto agora. Esther, mana, mano. Gente! Vocês entenderam que até reverberou um som ali numa caixa, né? Nossa, Foi ela tão começou tão dramático. séria, né? Não, eu fiquei triste aqui. Eu falei, rapaz, quem é essa pessoa que vai ser? Hoje nós temos o mais famoso podcaster dessa cidade. Ele, maravilhoso, esplêndido, espetacular. Nosso Por favor, querido palmas. Jeff! Meninas, pra começar puxando o saco, vamos lá. Bora. Seu... Cadê? Seu Ale, vamos lá. Obrigada. Fabi, Obrigada. Mário. Poxa, não foi, mas... Tô com ciúme. Ei, A Mari tá... Ó, a Mari é que eu não deveria ter entregue, tá, menina? Mas que fiquem nos altos. Não, mas esse dia aqui foi... Maravilhoso. Doutor Todo mundo Jefferson falou Medeiros, que por as favor, meninas se apresente pensavam. para quem não lhe conhece, que eu acho difícil, mas para quem não lhe conhece, se apresente, Tá, por mas favor. vamos lá, a gente tá furando bolhas. Agora no meu Instagram é o Dr. Jeff. Hoje eu mudei, cara. Vocês acreditam nisso? Gostei. Eu acho que tá todo mundo tão acostumado de falar, não, quem é esse? É o Dr. Jeff, então vamos lá, já assumi a persona. Eu sou médico cirurgião de cabeça e pescoço já de faculdade, a Marizinha. Fizemos 20 anos. 20 anos de 20 aninhos formada, a Mari formada. começou com 10, por isso que ela tá com 30 agora, né, Mari? Com essa cara de menina. Também eu sou podcaster, então sou o host do Jeff Podcast. E nas horas vagas eu ainda sou triatleta, palestrante, todos os antes, e a gente vai estar falando sobre um pouquinho de cada um aqui com vocês. Tá bom. Ai, menina, a gente fica nervosa porque a gente pergunta pra ele. Eu quero saber qual remédio que a medicina não prescreve. Olha, fazendo propaganda aqui, ó. Mira pra cá a câmera, essa câmera, essa daqui. Você tem 3 câmeras, você é tão famoso que Olha tem só, direito a meninas. 3. Eu acho que uma coisa interessante a gente falar sobre comunicação. Eu acho que quando a gente vai falar, primeiro, com os meus pacientes, qual é a grande diferença de um médico que as pessoas chamam de humanizado? Na realidade, a humanização é uma coisa simples, é você se comunicar, você explicar. Eu sempre, durante a faculdade, muito mais ainda depois que eu saí da faculdade, onde eu tinha os meus pacientes, eu acho que o meu respeito sempre foi muito de entender quem é aquele paciente, porque eu vou ter lá um paciente que é classe A+, que eu posso falar por obséquio, meu caro, né, data venha, e ele vai entender. Mas aquela pessoa que é mais humilde, que ela precisa saber o que ela está passando, qual é o próximo passo que a gente vai dar, a chance que ela tem. Eu trabalho com oncologia, com câncer, então se ela pode ou não pode morrer, qual é a porcentagem. Então, o que eu sempre trabalhei muito foi a comunicação. Eu acho que eu tenho que descer no nível, subir o nível que seja necessário, mas a comunicação tem que ser, cara, clara. As pessoas têm que entender o que eu estou falando. E eu acho que o mais legal e é a coisa que eu fico mais feliz é eu poder chegar naquela camada mais baixa das pessoas que têm uma dificuldade e elas entenderem aonde elas estão, para onde elas vão. E, mais importante, é entender também que a fé delas e que existe uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade na cura delas. Então, eu acho, Mari, que te respondendo, que a comunicação é isso. O remédio que a medicina não prescreve é você saber falar com as pessoas no nível de cada uma, fazer entendido, porque, assim, o que as pessoas entendem depende do que a gente vai falar. É isso? É verdade. Uma coisa muito importante é que eu já tive essa experiência, né, assim, Jefferson, de te caminhar paciente que, eu vou para São Paulo, eu não tenho nada contra São Paulo, mas as pessoas, elas acham que as pessoas, por estarem aqui em Manaus, não têm qualidade técnica. E eu já convenci, né, paciente, não, olha, vai com esse colega aqui. Por quê? Porque, além de você ter uma ótima qualidade técnica, você vai trazer clareza para o paciente saber exatamente o que esperar de uma cirurgia, no caso que a nossa paciente era cirúrgica, né? E saber exatamente o que esperar e saber que ela vai ter esse suporte. E realmente, depois, assim, até hoje, ela me agradece muito, né? Por não ter ido, porque aqui ela estava perto da família, dos amigos, você oferecer um tratamento de qualidade. Então, não porque nós estamos diante das câmeras, mas eu tenho muita admiração pelo profissional como médico que você é. E que as pessoas, muitas vezes, do nosso meio, da área médica, né? A gente está aqui, a turma médica, as pessoas começam a gerar um preconceito contra o médico que está se comunicando nas redes sociais, achando que a gente só tem paciente
porque a gente quer ser famosinho e não porque a gente tem qualidade técnica. E não é assim que o Aquela negócio famosa funciona. frase, "Ih, virou blogueirinho agora." Quantas pessoas ouviu isso, Não, Jeff? eu acho que o mais importante é a gente mostrar que a gente não é só um rostinho bonito, né, Ale? É isso mesmo. Olha só, esse do... Lá do- vem o negão, É. cheio de paixão, ticatá. Mas o interessante de falar, Fabi, quando você fala sobre o blogueirinho, eu tava nesse final de semana em Floripa e eu tava num curso e a gente tava conversando exatamente sobre isso. As pessoas podem falar o que ela quiser, pode gostar ou não gostar de você, mas tem uma coisa que elas não podem negar o seu resultado. Exato. Então, eu lembro muito que logo que eu comecei muito... Pô, eu tô na CBN, toda segunda-feira eu tô na CBN, 1 hora de rádio, pautas do dia falando de saúde. Tenho o meu podcast toda semana que sobe. E aí, veio muito essas coisas pejorativas inicialmente. Exato. Só que eu, cara, baiano não nasce, baiano estranho, então não tô nem aí para o que as pessoas estão pensando. Eu sei o que eu quero na minha vida e eu vou atrás disso. Só que, às vezes, machuca as pessoas que estão do lado. E eu lembro muitas vezes que a minha mãe ia em médicos e o pessoal usava esse termo pejorativo e machucava ela. Demais. Por quê? No pensamento dos nossos pais, pô, ele fez faculdade, fez medicina, tá? E existia isso aqui. Mas o que me pegou há uns 2 meses atrás foi que minha mãe foi ao médico, fizeram essa brincadeira. Só que hoje em dia, quando ela vê o resultado do meu podcast, quando vê o resultado na CBN, ela já assumiu a coisa e isso não bate mais nela, isso já não faz. Porque aí começou aqueles mesmos médicos que ficavam nessa brincadeira, perguntando como é que eu faço, perguntando como é que é, perguntando se, olha, fala pro Jefferson para ele me convidar para eu ir no podcast dele. Aí eu falei, agora, né? Agora, bonitão. Agora Antes tu quer, é caminho. É, agora tu vai dizer assim, então compre a sua entrada exclusiva. Conecta Med, o maior. Olha só, eu já fazendo meu merchan aqui no meio do podcast, mas vamos lá. Dia 25 de maio vai ter o maior evento sobre comunicação e também gestão para médico e pessoal da área de saúde. Então, a dentista, fisioterapeuta, todo mundo já entendeu que se a gente não entra no digital, a gente está para fora. Então, vocês estão aqui. Quem não comunica, É. se Sabe o que duplica. eu digo? Ou você tá ponto com, ou você tá ponto fora. Exatamente. Então, assim, olha, que também mais uma coisa que fica nos anais aqui, eu tô esperando há 2 anos esse convite, só hoje eu tô aqui no podcast. Todo mundo, não, depois, 2 anos depois, mas estamos aqui, E estamos que aqui. é o segundo homem a ser entrevistado. Segundo homem, mais bonito, por sinal. E aí, Olha aí, Abner. continuando no Conectar. Conabder, um abraço, eu sei que você é meu amigo também, mas desculpa, tá? Ainda sou mais eu. Mas o Conecta Med, ele vai trazer exatamente isso. Eu vou trazer dois palestrantes nacionais, vai trazer o Marcos Strade, que é o cara da comunicação. Eu estava com ele nesse final de semana, foram 3 dias de curso intenso, a gente fazendo... Eu me senti numa aula de teatro, mas a gente trabalhando muito isso. E a internet está aí. Então, você hoje em dia não tem mais Listel, você não tem mais o jornal que a gente tinha. E as pessoas, eu vejo que quem não é visto não é lembrado. E uma coisa que é interessante, meninas, que é muito importante as pessoas saberem. O mais conhecido vence o melhor. Por quê? Se você imaginar que o cara que fala assim, eu sou o melhor. A pergunta é, você é conhecido? Não. Então não é. Porque assim, a gente não tem, vamos falar sobre ginecologia, não existe o Campeonato Mundial de Ginecologista. Não tem. Existe Confederação Brasileira, o Mundial de Ginecologia? Também não tem. Então, assim, ser o melhor não é objetivo, concorda? Exatamente. Subjetivo. Se é subjetivo, quem é que vai dar essa subjetividade? Então, assim, a autoridade, ela vem, sempre foi isso, quando a gente vai falar jornal, sempre houve esse 4º poder, só que hoje em dia existe o 5º poder, que é a internet. Então, assim, quem se posiciona, quem sabe falar na frente da câmera para um podcast, numa rádio, numa TV, cara, essa pessoa está na frente. As pessoas vão ver, as pessoas vão ouvir e as pessoas vão seguir. Então, eu sempre vejo muitas pessoas que estão vindo para o digital. Hoje em dia eu faço mentoria para alguns médicos, até para um advogado em específico eu estou fazendo mentoria. E, assim, são as melhores pessoas desconhecidas que eu conheço. Porque ela sabe muito, mas ninguém conhece ela. E eu falo assim, cara, desculpa. Se você não aparecer, se as pessoas não souberem o quão bom você é, você vai continuar reclamando de todo mundo, falando que o fulano não é legal, que o resultado do ciclano, cara,
Desculpa. Primeiro, para de falar mal dos outros. Segundo, foca em você. Terceiro, abre o seu canal. Já que o cara tá falando besteira, abre o seu canal, nega, e faz o seu. E aí vai pra Começa a fazer, né? Tem que Exatamente. começar, né? Jeff, e como é que nasceu esse gosto pela comunicação, essa tua capacidade de se comunicar, que quando você fala nós ficamos admirando aqui, a tua facilidade. Olha só, eu vejo primeiro que volta ao que eu falei agora pra Fabi. Baiano não nasce, baiano estreia, né? Então a Entendi. gente já começa de outro nível. Já imaginava que ele Entendi. ia falar isso. É isso, Fabi. Então, assim, mas na verdade, eu sempre, quando a gente fez faculdade, eu e a Mari, eu sempre gostei de dar aula. E aí, tudo que a gente faz, o sucesso é treinável. Tudo é treinável. Então, o que eu fazia? Eu me expunha. Então, tem que fazer um trabalho na faculdade. Aí todo mundo quer fazer o trabalho, mas ninguém quer apresentar. O que eu fazia? Apresentável, né? Ó, nego, eu ficava em casa, aí a galera me trazia o trabalho pronto, eu simplesmente lia e dava o show na hora. E lógico, cara, se eu for ver, vamos dizer, se quem tá me vendo agora no Jeff Podcast, vai lá. Se você for ver o primeiro podcast meu pra hoje em dia, cara, 1000 vezes melhor. Por quê? Porque você vai treinando, você vai se vendo, você vai vendo seus Melhorando defeitos, sua melhorando. sua comunicação, a sua fala, vai melhorando. Exatamente. Impressionante. E aí eu Como é? fiz, Jaci, eu fiz fono quando eu estava dentro da rádio, porque eu entendia que eu precisava me comunicar melhor e o pessoal da rádio, elas não vão me ver. Mas eu preciso ter entonação, eu preciso ter o time, eu preciso saber falar melhor. E fiz fono durante um tempo. Quando eu vim para o podcast, eu comecei a ter aula de canto. Você sabe, imagina o quanto de sacanagem a galera já falou, de besteira. Mas assim, eu precisava ter isso aqui. Então quer dizer que o próximo passo vai ser lançar uma playlist no Spotify Por favor, do Jeff por favor. cantando? Não, na realidade, assim, eu só sou médico porque eu não sabia que eu poderia cantar antes, porque senão eu já tinha largado. Olha, entendi. tá só. vendo? Mas A veia de baiano nega, Não, né? exatamente. Mas eu vejo que tudo é treinável. Então, eu fui lá, fui pra fono, fui pra aula de canto. Então, você começa a trabalhar. Eu fiz a Cléo Pinheiro, foi uma das mentoras que eu fiz, pra gravar vídeo. Eu também fiz a mentoria da Tu Cléo, fez com a Cléo? maravilhosa. Cara, fiz. maravilhoso. Porque a gente precisa se posicionar. E se vocês forem ver, é besteira, não é. A minha responsabilidade com a pessoa que tá do outro lado, que tá me assistindo, é essa. Ser bom é o mínimo que as pessoas estão esperando da gente. Então, trabalhar a comunicação, trabalhar a forma que a gente vai, eu acho que foi o grande diferencial da minha vida. Jeff, legal. eu quero trazer, eu gostei muito da tua reflexão, né? Eu quero trazer isso assim para mim e para nossa realidade. As pessoas pensam que é só você chegar aqui, você já nasceu pronto e é só você começar. E não só no podcast, mas em outras áreas da vida também, né? Eu já tive uma facilidade prévia, que eu fiz teatro, então eu já tive treinamento vocal. A minha voz era gasguita, eu mudei muito através da fonoaudiologia, eu tive expressão corporal, fiz várias mentorias, inclusive a da Cléo, fiz mentoria também de expressão corporal, até para tirar foto, né? Então, tudo isso as pessoas elas não têm ideia de que é investimento, porque você investe em ser o melhor produto para as pessoas, né? Não é por uma questão de você querer ser melhor do que ninguém, mas de você ter compromisso com o que você faz. E quando você estava falando, estava passando um filme aqui na minha cabeça de como foram nossos primeiros episódios. E que desde lá, a gente, quando começou, as meninas sempre... aliás, nós sempre estamos nos inscrevendo muito nos cursos dos nossos entrevistados. E é com muita alegria e orgulho que eu te garanto que nós estaremos lá no Conectamente. Primeira fila lá na frente, Jeff. Mas é interessante você falar, eu não posso falar sobre números aqui, que minha esposa, vai que ela assiste, né? Mas vai que ela assiste. Mas eu vejo muito isso, vamos dizer, para eu subir num palco, eu subi num palco há 2 meses atrás em Recife para 2.400 pessoas. Então, assim, eu voltei para o Teatro Guararapes, eu nasci em Salvador, mas criei em Recife. A última vez que eu tinha entrado nesse teatro foi para assistir a Marisa Monte cantando, cara. Olha que legal. E assim, passou um filmezinho e eu me vi em cima do palco. Mas E tu quando- cantou? Não, poxa, eu pensei que- cara. Não, cantei. Tu cantou? Cantei, eu terminei que, olha, vai lá no meu Instagram, eu cantei. Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelos braços. E foi exatamente naquele palco que eu vi que todo aquele investimento de
mentorias com o GeoJ, com o Carlos Bush, com o Thiago Nigro, todos os passos, as mentorias de vídeo, de fono. Cara, você é uma soma das coisas que você vai fazendo. Então, assim, ninguém nasce pronto. Ah, é treinável? É. Vocês, quem está assistindo aí quer ser igual as meninas, quer sentar aqui e fazer um podcast no nível que essas meninas fazem? Você pode. Mas, assim, essa é a sua proposta? É. Então, vai atrás. Vai atrás. Faz. Se vê. Olha, eu lembro que uma das coisas que eu estava fazendo essa mentoria com a Cleo, eu lembro que eu estava fazendo um vídeo, um story, meu filho entrou atrás e eu fiquei paralisado. E aí depois a Cleo me manda um áudio dizendo assim, Jeff, eu vi que você paralisou por causa do seu filho. Você vai fazer o seguinte, final de semana a tarefa de casa tu vai botar o tripé no quarto dos seus filhos, vai começar a gravar o vídeo e tu vai ter que saber entender a gravar no caos. Porque o que eu deveria ter feito? Pô, se eu tô aqui, o meu filho entra, diz, olha, tudo bem, meninas, aqui é o Vini, meu filho e tal. E eu tinha que ter essa interação, por quê? Porque muitas das vezes vocês estão gravando aqui, às vezes o convidado pode ser deselegante com vocês, e vocês têm que, putz, cara, e agora? Pra onde eu vou? Então essas coisas a gente tem que treinar. E eu achei interessante porque, cara, o insight dela foi o seguinte, bota o tripé, deixa os meninos destruir o quarto, e tu vai gravando fingindo que não é contigo. Improvisando, Aí a Juju, por que você tá gravando? Eu falei, filha, eu tô gravando, fala aqui. É isso. Arte de Não, tu improviso. sabe uma coisa que aconteceu comigo? Ela descobriu que eu tinha uma falha de fonética horrível. A única palavra que eu me lembro é essa. Em vez de eu falar profissional, eu falava profissional. E todas as palavras que tinha aí, ó, eu engoli o i. Olha que coisa ridícula. Meu E assim, Mas alguém viu. mas por quê? Porque você se permite o olhar do profissional. Profissional. Então, tu imagina, eu fiz um monte de coisa a minha vida inteira, eu nunca percebi um erro que ninguém nunca também tinha me dito. Então, se você não faz uma mentoria de comunicação, como é que você vai saber que você tem aquele erro? Agora, você fez 2 comentários que eu concordo, assim, em gênero, número e grau. Um, sobre o quinto poder, que é a internet, né? Porque até então nós conhecemos o quarto poder, que é a TV, né? Que são as mídias em geral. E falou também sobre excelentes desconhecidos. Na minha experiência de ter vivido a indústria farmacêutica, eu pude conhecer muitos médicos excelentes, profissionais assim de um gabarito técnico enorme, com consultórios vazios. E aquilo sempre me chamou a atenção. Cara, mas como tecnicamente é tão bom, discute várias coisas de altíssimo nível e não tem Olha, pessoas. sabe o que eu lembrei? Uma história. Eu tive uma paciente que eu fui operar, ela entrou no meu consultório, ela tinha um câncer de tireoide, ela veio comigo. E aí eu fui falando para ela sobre o que estava acontecendo. E teve um momento que ela falou assim, doutor, o senhor vai me operar e eu vou ficar curada, não vou? E eu hesitei. E aí passou, a gente fez a cirurgia, operou, ela ficou tudo bem, ficou curada. E um dia ela voltou para mim e falou assim, doutor, deixa eu falar uma coisa que está entalada aqui comigo. Naquele dia que eu falei para o senhor que o senhor ia operar e ia ficar curada, eu sabia de todas as porcentagens, tudo que o senhor me falou, de chance de cura. Mas eu não esperava isso de você. Eu só esperava que você pegasse na minha mão, dissesse que sim e fosse junto comigo. Você tá entendendo? Então, assim, ser o professor, doutor, PhD, não é isso que o paciente quer. Ele quer contato. alguém que pegue na mão e diga assim, vamos. E eu vejo que muitas das vezes, terça-feira à noite, prévia de feriado, uma paciente que eu operei a mãe dela me mandou mensagem, falou assim, doutor, a minha irmã tá com câncer de tireoide, com metástase, e eu queria que o senhor atendesse ela. E eu, sabe, assim, eu tinha voltado de Florianópolis na segunda, consultório, reunião, um monte de coisa, e de noite tinha a missa de 7º dia do sogro do meu irmão. E eu falei assim, cara, eu sei o que ela tá passando. Eu sei que se eu não falar com ela hoje, ela não vai dormir. Bora. Eu te dou 20 minutos. Eu falei, olha, quinta-feira eu te atendo 1 hora, a gente conversa, mas eu te dou 20 minutos. E o que ela queria ouvir? Ela queria ouvir assim, olha, vai dar tudo certo. Um acolhimento. Eu tô contigo. Segura na minha mão, a sua mãe teve câncer, operou, ficou curada e com você não vai ser diferente. Você crê? Creio.
Então tenha fé em Deus, porque assim, quem bota a doença, quem tira a doença é Deus. Eu só sou um instrumento, estou de passagem. E o que eu posso fazer é o seguinte, eu brinco dizendo que para minhas pacientes, que a única coisa que eu dou certeza da cirurgia é que eu vou operar com todo carinho, amor e dedicação. O resto, o papai do céu é quem vai fazer, mano. É. Sejamos, E que é acima isso? de tudo, uma Comunicação. alma, Comunicação. né? Uma alma humana que Uma toca boa outra alma humana. E aí ela dormiu. Quando ela chegou quinta-feira, Uma ela falou boa assim, comunicação. É, uma comunicação. Que a medicina não prescreve. Que é a medicina. não é, e aí ela dormiu. Ela chegou ontem no consultório dizendo assim, doutor, se o senhor não tivesse falado comigo, eu tinha certeza que eu tinha pirado. E eu tava até hoje sem dormir. Mas, Olha Jeff, isso. eu sei que, não tirando o seu mérito na comunicação, mas a gente precisa falar sobre uma outra coisa, né? Que você tem esse lado muito humano também. Sim. Então, não basta só você ser um excelente comunicador, não basta só você ter um excelente conhecimento técnico, né? Você ser um excelente profissional técnico, mas também você precisa ter um sentimento mesmo de empatia, de amor ao próximo. Sim. Porque, como você falou, naquele momento eu vi que se eu não dedicasse aqueles 20 minutos, ela não ia dormir. Será que outro profissional teria essa empatia, essa sensibilidade de perceber que era só isso que ela precisava, sabe? Então, parabéns por isso também. Obrigado. Verdade. Mas olha o que eu falo, Fabi, é o seguinte, a educação vem de casa. Eu nasci num lar que é espírita e no espiritismo a gente fala que só existe salvação na caridade. Então, desde os 14 anos a gente entrega sopa na rua. Minha mãe tem um albergue onde ela e mais 2 amigas, são 3 famílias que bancam tudo aquilo. Então, assim, a gente só pode dar o que a gente tem. Então, assim, lá em casa sempre explodiu o amor. Hoje em dia, com os meus filhos, o Vini 12 e a Juju 9. Bom dia, muito obrigado. Eu ri que teve uma vez que eu tava no elevador e aí teve um cara que falou assim, olha, vizinho, ele não sabia nem meu nome. Vizinho, você sabia que eu falo do senhor toda vez lá no trabalho? Aí eu, por quê? Falou, não, porque toda vez você desce de manhã com seus filhos e você obriga seus filhos a dar bom dia pra todo mundo. Porque eu cutuco assim, Juju, bom dia. Aí eu faço assim pro Vini, bom dia. Amor, se a gente não der essa educação de casa, não vai ter. Então, assim, é uma coisa besta, mas o bom dia já faz a outra pessoa feliz. Você não sabe o que passou na vida da pessoa. Você não sabe como é que ela acordou. Você não sabe se ela tem problema. Mas um sorriso e um bom dia, pelo amor de Deus, todo mundo merece, né? É verdade. Em todos os ambientes, no trabalho, em tudo que é lugar, no elevador, né? Você vai andando e você tem que estar. Por mais que o dia não tenha acordado, às vezes tão bom, não tenha acordado com uma saúde tão boa, mas você está propagando palavras boas. Essas pessoas gostam demais dessa sensação de alegria. Eu vejo lá no Cristal, assim, desde as meninas um tratamento desde do rapaz que pega o nosso carro, que a gente passa para as meninas da recepção. A dona Titi que Ei, limpa lá me dá bom embaixo. dia, me dá bom dia. Bom dia! Bom dia pra quem? Bom dia pra quem? E tem gente que entra assim no elevador, assim, com uma cara e Não, às e aquelas vezes... pessoas que desviam o elevador. Pô, Fazem aí eu questão de bem ir eu no faço bem assim, elevador ó, bom sozinha. dia. Aí eu falo, meu Deus, acho que ninguém nunca falou assim Não, comigo, tem gente por que quê? quer entrar no outro elevador que é pra nem Esperar coabitar, que vai lá. né? Vai. Deixa eu Não pode fechar saber. Tem uma informação muito interessante. Alguns países, como o Reino Unido, Espanha, o Japão, já criaram o Ministério da Solidão. Porque as pessoas, elas se isolaram tanto que chega entre 20% a 30% da população viver isolada hoje em dia. Então, é muito importante nós valorizarmos as relações sociais, as pessoas estarem conectadas com as suas famílias. Se não tem Viver em família comunidade. consanguínea, mas nós sempre criarmos esse laço, porque tem pessoas que são mais chegados do que irmãos, segundo diz a Bíblia, e não se isolar. Porque isso que nós estamos fazendo aqui, essa comunicação, está se perdendo. Não, com certeza. E eu vejo muito lá em casa, meus irmãos, todos nós já nascemos assim. Eu dei sorte porque os meus irmãos são meus melhores amigos. E eu sei a batalha de tudo que eu fiz na vida de residência, né, Mari? Que a gente vai pra fora e faz as coisas. Eu sempre sabia, se tudo der errado, cara, eu tenho meu pai e meus irmãos que tá bom. Eles iam me ajudar, eu sabia que eu tinha para onde voltar. Então, essa solidão, eu vejo muito nos países lá fora. Eu fiz um estágio no Canadá,
na área de cabeça e pescoço, e você vê muito isso, que as pessoas estão naquela vida que vai pro trabalho, trabalha, volta para casa, tá sozinho, e vive isso. Sábado e domingo é para só ir no mercado. E dá uma tristeza porque nós brasileiros a gente já tem um formato melhor, né? Mas mesmo aqui no Brasil a gente já vê esses traços dessa principalmente a geração nova chegando a esse momento, né? Mas uma coisa muito triste é que as pesquisas mostram que no Brasil, mesmo que as pessoas não estejam nesse nível, digamos assim, de solidão, de morar só e tudo, mas 50% dos brasileiros se sente só. Então é muito interessante, porque às vezes você pode estar cercado de pessoas. E E a mesmo gente assim podia você se fazer, sentir ou desde um dia sozinho. do abraço, a gente podia ter um cantinho do abraço, né? A pessoa tava solitária, a gente fica lá esperando, É. passa, um abracinho, pô, legal. barraca bem. do beijo, legal de Barraca do beijo é de outra época, mas agora não dá. Estamos casados, mas um abracinho rola. Vocês faziam barraca do beijo na época da faculdade? Não, faculdade não, mas, ó, Quando mas eu era lá em Recife, adolescente. Eu tenho- olha, o São João é melhor do que carnaval. Quero fazer duas perguntas. Vocês fizeram faculdade juntos? Foi. Mesma Agora que eu turma entendi, só. gente. Diz que tem umas histórias que eles a não podem nem segunda contar. pergunta. Lá vai, porrada, né? Conta Eu uma posso dizer. história assim sua Mariana. da Mariana pra gente. Conta Cara, como a história da Mariana, vou contar. Olha só, é porque tem, É porque a Mariana tá procurando uma história, Ei, qual a Mari. parte dele sem se comprometer, Ei, ela não vai Mari, ei, Mari, tem umas histórias que a gente não vai lembrar porque Sim. a coisa foi. Tá, então vamos lá. Mas assim, na Que possa realidade. divulgar no podcast. É, que possa divulgar. Mas. publicável. Republicava. Mas assim, uma coisa bacana, Mari, na realidade foi. Acho que foi nas últimas férias da gente, né? A gente simplesmente estava em Fortaleza quando eu bato na praia. Na Foi prainha. qual? Eu tava Tu tava também. também, mulher? Ah, Pronto. A gente se bate lá, eu Foi. falei assim, olha, a gente não se encontra em Manaus, e a gente vai encontrar, senta, toma uma cerveja, come E um peixinho. O Jeff, assim, né? Ele não tem muita história, porque ele é namorado da Caliandra, que é da Desde mesma a turma. faculdade. Minha colega também. Vocês Desde começaram a a namorar faculdade. desde que Eu período? acho que já foi, acho que era quinto período. Quinto período até agora, tu tá São entendendo? 23 Era anos anestesista. já, assim. E assim, 23 anos, imagina. Então, a Kali e o Jeff não tinha muita coisa era o pra casal falar. da turma. Não tinha muita coisa pra falar mesmo, não. Mas eu quero saber mais do Conecta Média, eu tô super curiosa. Tá. Vamos lá, Conecta Eu já Média, tô meninas. inscrita. Eu queria, eu já ia perguntar Ei, sobre mas isso. O podem, que, que a gente podem vai ir. aprender Vamos lá? Olha só, o que a gente vai falar? De manhã a gente vai falar sobre gestão. Então a gente vai falar para quem tem consultório de qualquer área. Então a gente vai falar sobre como é que se escala um consultório, com a gestão financeira. Também vai ter sobre contabilidade, todas aquelas partes de lucratividade onde as pessoas têm que estar ali e entender. De tarde, a gente vai trazer só a parte do digital. Então, a gente vai trazer o João Lucas, que ele é o braço direito do Strider, do Marcos Strider, que vai ser o principal do dia. E ele vai falar muito sobre o digital. Como é que você entra, como é que você cresce, como é que você escala. E o Strider, ele é o mago, na realidade, da comunicação. Eu tive final de semana, eu estava brincando com vocês, que a gente estava eu me senti num teatro. Porque ele brincava e falava assim, olha, ele falava sobre os arquétipos. Então, pô, o arquétipo, se a gente for ver a história do herói, a gente consegue ver, a gente vai ver um filme, a gente vai ver o cara que é o guerreiro, a gente vai ver o cara que é o brincalhão, que é o bobo, a gente vai ter o visionário, a gente vai ter o mago. Então, a gente tem, quando a gente assiste um filme, principalmente filmes da Marvel, você sabe quem é quem. Só que no dia a dia, para você conectar as pessoas que estão nos assistindo, principalmente, a gente acha que é besta, mas nos stories mesmo. Você tem que ter essa história, você vai ter que ter uma hora que você foi o guerreiro, tem uma hora que você vai ser o bobo, você vai contar uma piada. Porque as pessoas não gostam da monotonia, então você Quais ser são os teus monótono. arquétipos principais? Olha só, eu vi o mago. Na realidade, eles botam muito como governante. Então, aquela pessoa que sempre lidera, mas lidera muito pelo exemplo. Eu não sou o cara que eu vou chegar aqui e vou mandar em você. Eu vou conhecer você e vou falar assim, vem comigo. Então, assim, mas só que vocês entendem que quando a gente vai falar sobre isso, por que a novela tem várias pessoas diferentes?
Porque cada um da gente vai se conectar com um arquétipo diferente. Exatamente. Só que quando você vai para os stories, e quem estiver nos assistindo, presta atenção nos stories que mais engajam, que você mais gosta. A pessoa vai começar o dia guerreira, olha, hoje eu vou fazer isso, aquilo. Daqui a pouco ela vai estar contando uma história mais triste, alguma coisa que aconteceu. Daqui a pouco ela faz uma piada. Então, o sinestésio, essa evolução de guerreiro, bobo, curador, visionário, governante, isso é que faz a Marvel crescer, isso é que faz todos os filmes. E olha que legal, a gente treinava assim, olha, você vai treinar um texto, agora você vai ser só o governante, agora você vai ser só o guerreiro, aí depois você vai ser o bobo. E de repente a gente se via fazendo, e ele falou, ó, começa uma história, eu começava, daqui a pouco, ó, agora você é o bobo. Aí eu tinha que ir pro bobo, agora você é o guerreiro, ia pro guerreiro. E depois que a gente termina tudo isso, quando você começa a assistir filme, quando você começa a assistir os stories, que você vê que você gosta e engaja, você fala, tá aí, olha, as pessoas fazem exatamente isso. Ela te conta uma história de herói, que daqui a pouco ela era uma pessoa comum, que virou um herói, que ela faz uma piada, ela te faz alguma coisa para você pensar lá na frente, ser visionário, aí daqui a pouco ela tem uma liderança, uma governança que você acha interessante. E, cara, isso é maravilhoso. E ele vai estar aqui para falar sobre os arquétipos, ele vai estar aqui para falar sobre isso. Então, o digital... as pessoas quando olham para o digital, elas menosprezam. Uhum. E quando a gente vê, vamos dizer, o Paulinho Maia, não sei se vocês acompanham o Paulinho Maia, cara, ele quando eu vi uma entrevista dele, ele era do interior de Alagoas. Cara, o cara é milionário hoje em dia. E o que que ele fazia? Simplesmente... Carlinhos. Tá, Paulinho já. Desculpe, Carlinhos Maia. Não, Eu tava Maia tá procurando também. certo, mas é O Carlinhos. Carlinhos Maia. O que que acontecia? Ele conseguia fazer histórias, ele botavam várias pessoas que eram da cidadezinha, que eram personagens que você se encantava. E com isso, esse cara conseguiu bater seu Instagram maior do mundo. Ele bateu as irmãs Kardashian. Então, assim, imagina o que que esse cara conseguia fazer. E como é que ele conseguiu isso? Comunicação. Fazendo os arquétipos, tendo várias pessoas na história. A história dele era uma novela contada com vários personagens. Cada personagem tinha um arquétipo diferente que me fazia aprender ali no dia todinho. Eu queria ver. Exatamente. É porque, na verdade, assim, ele usa muito, muito o componente de storytelling e ele vai abrindo as lacunas. E a mente humana, a neurociência explica que ela quer preencher aquilo. Então, enquanto não vem aquela informação, você não está satisfeito e você vai continuar na audiência. E uma coisa que, assim, uma coisa que todo mundo odeia, aquele filme sem final, que deixa o final em aberto. Por quê? Porque você quer ocupar aquela lacuna, né? Então, Isso é vale muito para as interessante. séries, né? Ale? Aquela série que Aquela você série que tem vem que uma atrás da assistir outra. uma Aquele atrás da outra. slot que dá ali Por de isso que eu só vejo mais puxar minissérie. o Né? próximo. Eu pergunto, já vejo ali milhões de Mais do que episódios, 8 episódios eu não temporadas. assisto. Eu mais do que assisto. 3 temporadas eu nem começo, porque eu já vou ficar Eu sou desesperada pra muito assistir. esperando o final. Meninas, vocês têm que se permitir. Dica de série por Dr. Jack. Cara, sabe uma série que aí vocês vão achar assim... não sei se vocês já assistiram Emily em Paris. Vocês assistiram? Ainda não. Eu assisti. Muito bom. Volta a assistir Emily em Paris e pensa sobre marketing, pensa sobre Total. brand, pensa, sabe? E é uma verdade, eu lembro de uma passagem do Emily em Paris, que ela foi atrás, ela fazia assessoria de imprensa e foi atrás de uma, eu acho que era de uma, não sei se era desenhista, não, de uma pintora. E ela querendo fazer assessoria dela e falando. E ela pegou num ponto que eu já tinha ouvido já uma história. E ela falava assim, olha, o quanto eu gastava com assessoria com vocês, pela metade do preço, eu chamo 4 ou 5 influencers que é da área e consigo vender de 2 a 3 vezes mais do que vocês poderiam me dar. Qual é o poder hoje, pessoal? O poder hoje é do nicho. Então, assim, se eu me comunico com um nicho específico, eu vendo para esse nicho. E o que as pessoas procuram? Primeiro, pessoas se conectam com pessoas e as pessoas se conectam com as verdades. Então, assim, se você se travestir de alguma coisa, no dia que a pessoa te encontrar na rua e que vê que você não é aquilo, acabou, né? Acabou a tua história. Mas se você tem um nicho e você consegue estar junto com ele, você leva a ele, você vende, você faz o que você quiser com esse seu nicho. Então, eu achei interessante porque a visão é essa. Uma vez, eu não lembro qual era uma marca famosa
marca grande, se era Dior, Gucci, alguma coisa, que no Brasil queria... Eu vou dar exemplos de números, entendeu? Tipo, vamos dizer, conta de padeiro. 1 milhão para Ivete Sangalo para ela ser embaixadora. Só que o que é que elas entendem? Quem tá ali no Instagram da Ivete, vai ter rico, vai ter pobre, vai ter branco, vai ter negro, vai ter uma pluralidade. O que é que eles fizeram? Eles pegaram, em vez de 1 milhão, eles pegaram 500 mil, pagaram 10 influencers que sejam Orleans de Bragança, então o pessoal da Nata, e aí eles gastaram 50 mil com 10 blogueiras e conseguiram faturar 2 vezes mais do que eles imaginavam que ia faturar com a Ivete. Por quê? Porque a Orleans de Bragança, quando ela bota uma bolsa, veste uma roupa que é daquela marca, as pessoas que assistem ela são pessoas iguais a ela, elas se identificam e elas compram. Entendeu? Então, esse é o poder. A Emily em Paris, cara, água com açúcar. Até minha esposa fala, sério que tu tá gostando disso? Eu falei, senta aqui, nega, senta aqui, vem assistir comigo. Mas por quê? Porque o meu olhar, sempre numa série, vai muito além do que a história conta. Eu consigo observar isso e eu botei as 2 temporadas, como diz o Caboclo, que variei uma temporada na outra, né? Exatamente procurando a parte do marketing, de como é que ela posicionava, como é que era a assessoria de imprensa e do que ela fazia ali. E, cara, quem gosta dessa história de marketing, de posicionamento, é um show, é aula. O Emily em Paris é uma aula. Então agora dê uma aula de Legal. canto aí pra gente. Não, já faz tempo, pessoal. Não faz isso, não. Vamos passar Mas vergonha, não. Vamos continuar abordar boa. sua Você- música no Spotify, Vamos lá. por favor. Então, já que você não vai cantar, então deixe seu recado para as pessoas. Aproveita Diga e fala como já é que a acabou? gente... Sim. Deixa a Mari, Fale pra vamos lá. gente Como que a gente é. faz Demorou pra 2 anos pra adquirir... vazar rapidinho, né? Não, mas calma, só partiu. Como é que a gente faz para adquirir o seu livro e como é que a gente faz também para comprar o ingresso Do pra Conecta estar lá Med. no Vamos lá, Conecta meninos. Med. Se vocês botarem comunicação remédio, que a medicina não processa, se você botar no Google, cara, tudo vai estar na Amazon, vai estar na Ponto Frio, vai estar em todas as principais livrarias do Brasil. Então, só clicar lá e compra, tá de boa. Vai chegar na sua casa, só não vai ter assinatura. Quem é aqui de Manaus, eu vou deixar depois o arroba o Dr. Jeff, O-D-R Jeff agora, lembra que eu falei? É só bater lá porque eu tenho no consultório, então só avise se você quiser com dedicatória especial, eu faço, é só passar no consultório. Conecta Med, na minha bio do Instagram, e aí eu vou pedir para as meninas para botarem aqui embaixo, tá? Quando vocês estiverem assistindo, vai passar lá embaixo. Vai Olha estar lá. aí, olha aí, atenção, produção. conectamed.com.br e vai ter 2 coisas legais. Você vai ter o ingresso normal, todo mundo que vai para a plateia, só que a gente está fazendo um espaço diamante. O que é que vai ser o espaço diamante? O espaço diamante a gente vai fazer um hot seat. Quem pagar o espaço diamante vai ter uma entrada diferenciada, vai ficar sentada lá na frente, vai ganhar vários brindes, vai ganhar meu livro, vai ganhar o livro do Strider e a gente vai ter um momento onde só quem estiver no diamante vai ter acesso para perguntar para os palestrantes. Então a gente vai levar para essa linha lá debaixo do Teatro Manauara, só quem estiver nessa área. Vamos sentar lá com o Marco Strider, com o João Lucas e os outros palestrantes e você vai ficar à vontade para se deleitar, para tirar aquelas dúvidas que você tem na cabeça, só para quem estiver no parte especial. Espero vocês. Né? Que legal. Vamos lá. Jeff, muito obrigada. Fiquei chateado, só já acabou. Oh, acabou, mas eu tô rápido. Podia fazer assim um episódio Gente, especial de que 2 horas. aula, não é? Foi uma aula, muito obrigada pelo teu carinho. Também. Pela conversa nos bastidores. Gente, ele deu uma aula pra gente ali. Puxou vocês a orelha de não- vocês, nós não né? puxou Puxou, nossa sacudiu orelha. assim também. Isso mesmo. Para nosso podcast aí cada vez mais alavancar, né? Que a gente tem muitos projetos bons, assim. Obrigada, Jeff. Não, eu queria agradecer a vocês, todas as brincadeiras, mas eu tenho um carinho por vocês mesmo, vocês não sabendo. Principal por causa da Lei, por causa da Mari, mas eu vejo muito assim, que eu acho que a felicidade do amigo é ver o outro crescer junto. É verdade. Então, assim, a gente estava no mesmo estúdio junto e não me chamavam. E aí eu ia e não me chamavam. Mas a minha alegria muito é de ver vocês crescerem juntos. Então, assim, estar junto com vocês, pela admiração que eu tenho pela Mari e pela Lê, eu fico muito feliz. E vocês eu não conheci, mas, ó, já são amigos de coração, de infância. E tô esperando Conecta Med, pelo amor de Deus. Vamos Sim. lá, né? Sabe o que acontece, assim, só um parêntese? Às vezes a gente tem até um pouco de vergonha de chamar algumas pessoas, porque elas estão tudo no tom, estão dando tom.
Desculpa aí, eu não sabia disso não, viu, galera? Que eu ainda tava tão. Tá desculpado? Tá desculpada. Só fala lá pra minha Era mulher. que ela- medo. A Fala gente pra tava minha com medo esposa de que eu sou fazer. tão, que ela ainda não acredita, Não, não. Eu acho que era medo de convidar e não aceitar. Desculpa, meninas, desculpa, viu? Isso é desculpa, tá? Delas. Aí vamos lá. Gente, muito obrigada por vocês terem nos acompanhado até aqui. Dr. Jefferson realmente é um sucesso. Agora não esqueça, deixa teu joinha. Segue a gente lá no Instagram também, que isso é muito importante pra gente. Muito obrigada, Jeff. Beijos. Tchau, Beijo. gente. Gente.